Pedro tinha 11 anos quando seu irmão Cleiton nasceu, e ele imediatamente percebeu como seus pais pararam de se importar com ele. Perto dos 18 anos, ele finalmente foi embora de casa e sumiu, e eles nem se deram o trabalho de procurá-lo. No entanto, ele voltou 12 anos depois e fez algo inacreditável por sua família. Pedro olhou para as ruas vazias da cidade e se perguntou o que faria com sua vida. Era uma noite quente e ele só estava com sua mochila, nada mais. Ele estava perto de completar 18 anos e tinha acabado de sair de casa. Ele nem deixou um bilhete e já era muito tarde para se arrepender. Alguns carros passaram e ele se perguntou o que iria fazer agora. Pedro finalmente tinha criado coragem e feito isso. Ele havia se afastado de seus pais e da negligência deles nos últimos anos. As coisas nem sempre foram assim. Pelo menos, não parecia assim para ele. Seus pais, Gustavo e Márcia, o trataram bem durante toda a sua infância. Eles pareciam ser boas pessoas que se importavam com ele e estavam sempre ali quando precisava. Era difícil imaginá-los de outra forma, até Cleiton nascer. Durante anos, ele desejou ter um irmão. Certa vez, ele até pediu um ao Papai Noel numa cartinha de Natal. Seus pais riram na época e ele se lembrou o que eles disseram. Vamos ver se podemos fazer um então. Ele não entendeu, mas ele era muito jovem naquele tempo. Foi só quando estava com 11 anos que eles contaram sobre a gravidez de Marcy. E ele era o pré-adolescente mais feliz do mundo. Ele ajudou seu pai a preparar o quarto do bebê, economizou sua mesada para comprar alguns brinquedos e estava ansioso para se tornar o melhor irmão mais velho de todo o mundo. Mas as coisas mudaram imediatamente após o nascimento de seu irmão. No início, ele entendeu que seus pais estavam cansados, devido ao choro constante à noite e ao esforço esse de ter um segundo filho. Ele era maduro o suficiente para compreender isso. Infelizmente, as coisas começaram a piorar para ele. Seus pais davam toda a sua atenção a Cleiton, isso e muito mais. Logo, eles pararam de aparecer em seus jogos de futebol, esqueciam de buscá-lo na escola e até desconsideraram seus aniversários desde então. Parecia não haver razão para isso. Eventualmente, a maioria das tarefas domésticas foi despejada em seus ombros com o pretexto de ensinar-lhe a responsabilidade. Ele lavava os pratos, ele esfregava o chão, ele lavava as roupas, mas eles não reconheceram suas ações e Pedro só fez isso para que seus pais voltassem a tratá-lo bem. Nada era o suficiente para chamar a atenção de seus pais. Eles simplesmente pararam de se importar com ele. O mundo deles girava em torno de Cleiton e não sobrava nada para ele. Mas o que eu fiz de errado? Ele sempre se perguntou, se sentindo culpado. No entanto, ele nunca imaginou o que aconteceria a seguir. Alguns meses após seu aniversário de 17 anos, Pedro ouviu seus pais discutindo no quarto deles. Eles não estavam zangados, mas falavam com seriedade. Ele sabia que era errado, mas não pôde deixar de escutar. Nós finalmente vamos nos livrar dele em breve, disse Gustavo. Pedro franziu a testa sem entender do que estavam falando. Eu sei, ele vai fazer 18 anos em pouco tempo e vai sair de casa logo, Márcia respondeu, com um sorriso em sua voz. Eu gostaria que o Cleiton tivesse sido nosso primeiro e único filho, assim não teríamos passado por esse aborrecimento. A impressão que ele tinha é que seus pais tinham sido bons com ele sempre, mas será que eles estavam apenas fingindo todo esse tempo, até Cleiton nascer? Ele não conseguia entender. Eu não aguento as queixas constantes do Pedro sobre seus jogos de futebol ou qualquer outra coisa. Ele não faz nada em casa. Nós pagamos por tudo, e ele ainda tem a ousadia de reclamar? É simplesmente inacreditável. Nós realmente criamos um pirralho mimado, mas está quase chegando ao fim, continuou seu pai. E Pedro não conseguiu ouvir mais nada. Era demais para ele. Ele estava com o coração partido. Tudo o que ele fazia em casa, mesmo cuidando de seu irmão, passava despercebido. E seus pais achavam que ele era um garoto mimado. Ele nunca tinha tido problemas na escola. Não fazia o menor sentido. Por que eles me odeiam desse jeito? Por que eles querem que eu vá embora? Pedro perguntou a si mesmo e foi para o seu quarto. Olhando em volta para os pôsteres em suas paredes e sua cama desarrumada, ele tomou uma decisão. Ele pegou sua mochila e saiu pela porta imediatamente, sem nenhum plano do que faria em seguida, mas ele pensaria em algo. 12 anos depois, Pedro felizmente fez algo por si mesmo. No começo, foi um desafio. Ele não tinha casa nem apoio, mas Pedro conseguiu um emprego em uma padaria. O proprietário deixou ele dormir na parte de trás por alguns meses, até se formar no ensino médio e começar a frequentar a universidade enquanto trabalhava. Ele alugou um apartamento com alguns de seus amigos da faculdade e as coisas começaram a melhorar. Ele agora era gerente de uma empresa de tecnologia e queria que seus pais soubessem disso.
Pode até parecer bobagem, considerando que eles nunca tentaram encontrá-lo quando Pedro saiu de casa. Mas ele ainda ansiava por seu amor e aprovação. No mínimo, ele queria que eles soubessem que ele era bem-sucedido na vida. Por isso, ele os procurou e descobriu algo em que não conseguiu acreditar. A casa onde cresceu estava à venda. Não fazia sentido. Seus pais adoravam aquele lugar. Por que eles se mudariam? Então decidiu fazer uma pesquisa na internet atrás de respostas e descobriu muito mais coisas. Seu pai havia sido demitido de seu emprego vários anos atrás, e eles mal conseguiram sobreviver desde então. Alguns tios, que moravam espalhados por todo o país, criaram uma vaquinha online para ajudá-los. Mas todos estavam passando por dificuldades, então não era nada fácil conseguir o dinheiro que precisavam. Além disso, Pedro encontrou uma postagem nas redes sociais feita por seu pai. Ele postou um link para a venda da casa, dizendo que eles estavam procurando desesperadamente por um comprador, pois precisavam pagar algumas dívidas. Pedro sabia que nada disso era culpa dele, mas não podia deixar de se sentir mal por eles. Além disso, ele também achava surpreendente que seus pais não tenham tentado encontrá-lo para pedir dinheiro. Eles realmente se esqueceram de mim, Pedro disse a si mesmo, fechando o laptop com força. Mas ele abriu de novo e olhou para as fotos da casa à venda por um longo tempo. Obrigado, Roberto. Estamos muito gratos por você ter encontrado um comprador para nós, disse Gustavo ao corretor de imóveis, apertando sua mão rapidamente. Honestamente, seu Gustavo, tivemos um comprador que apareceu do nada. Achei que essa venda poderia levar meses, porque o mercado não está muito bem agora. Mas alguém com uma quantidade considerável de dinheiro apareceu com uma ótima oferta. Tive que aceitar na hora. Ele está vindo para um tour pela casa hoje. Tudo bem? Perguntou o corretor. Márcia e Gustavo concordaram imediatamente, agradecidos por conseguirem vender a casa e assim poderem pagar suas enormes dívidas. Mas ambos ficaram de queixo caído quando viram mais tarde Pedro saindo de um carro de luxo e andando em direção à porta da frente. Pedro? Márcia falou com a mão no peito. Olá, mãe, ele disse, com o rosto sem nenhuma expressão. Gustavo limpou a garganta. Olá, filho, ele falou forçadamente. Ele é filho de vocês? Isso é incrível. Eu não sabia que vocês tinham outro filho. Bem, não é maravilhoso que a casa permaneça na família? Roberto falou. Mas então notou a atmosfera estranha ao seu redor e tomou uma decisão sábia dizendo: eu vou dar algum tempo para vocês conversarem. O que você acha que está fazendo? Por que você comprou nossa casa? Gustavo falou quando o corretor se afastou. Foi a minha casa também, e acredito que a palavra que você está procurando é obrigado, Pedro respondeu sarcasticamente. Márcia segurou o braço do marido. Obrigado, Pedro. Mas queremos saber por que você desapareceu anos atrás. O que você esteve fazendo? Ele encolheu os ombros. Eu nunca fui muito longe. Mas você saberia disso se tivesse me procurado. Só saí porque era isso que vocês queriam o tempo todo, não era? E agora você está de volta para se vingar de nós por isso, não é? Gustavo falou com o rosto vermelho. Pedro não podia acreditar que seu pai o estava tratando assim, mesmo depois de todos esses anos e do favor que ele havia feito a eles. Eu não estou querendo nada. Agora, vocês têm dinheiro suficiente para pagarem quaisquer dívidas que tenham. E vocês podem ficar nessa casa sem pagar aluguel pelo tempo que quiserem, revelou Pedro, atordoando o casal. Estou fazendo isso só porque vocês foram ótimos pais para mim por 11 anos da minha vida. Essa é a última vez que vocês irão ouvir falar de mim, ou me verem. Considere isso minha maneira de perdoá-los, por me tratarem como uma pessoa de quinta categoria em minha própria casa. Adeus. Pedro se virou antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, entrou em seu carro e foi embora. Ele manteve sua promessa e nunca mais viu seus pais, embora eles tenham tentado se comunicar com ele em várias ocasiões. Pedro finalmente percebeu que não valia a pena. Ele também parou de se culpar pelas atitudes deles, sua negligência e sua insensatez desnecessária em relação a ele. Por fim, Pedro os havia perdoado, mas jamais esqueceria o que fizeram a ele. Os pais devem amar, cuidar e respeitar todos os filhos igualmente, não importa o que aconteça, porque as ações têm consequências. Gustavo e Márcia começaram a tratar Pedro mal quando seu segundo filho nasceu. Ele nunca soube o motivo, e isso o perseguiu por anos. Aprenda a perdoar, mesmo quando parecer impossível. Pedro finalmente perdoou seus pais por suas atitudes e fez algo extraordinário por eles. Mas lembre-se sempre que perdoar não é esquecer. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo.
Fique com Deus. Tchau.